A ventilação agora com bolsa, válvula, máscara, né? O uso da bolsa, válvula, máscara, ela requer considerável prática e deve ser feito na presença de 2 socorristas. Então é o ambu, o famoso ambu que a gente conhece, a gente vai mexer lá na escola, nós temos lá na escola, né? Onde um socorrista vai ser responsável pelas compressões e o outro vai ficar responsável pela aplicação da ventilação, para a gente otimizar o tempo. Certo, pessoal? Então, eu tendo 2 socorristas, eu não perco tempo durante a interrupção das compressões torácicas para que ocorra a ventilação. Então, a gente tem aqui, ó, nas duas figuras, né? Na 2.5, que é essa, e na figura 2.6, aqui mostrando o posicionamento da máscara. A gente sempre lateraliza porque aqui vai ter um colega fazendo a compressão torácica. Se disponível oxigênio, a gente conecta essa bolsa, tá? No oxigênio, então a gente manda um oxigênio para o paciente. E aí a gente vai oferecer para ele uma concentração maior de oxigênio para garantir uma melhor perfusão tecidual, tá? O uso do desfibrilador, pessoal. As atualizações das diretrizes, ó, de reanimação cardiopulmonar mantêm a indicação do uso rápido do desfibrilador como importante aliado no socorro às vítimas de parada cardiorrespiratória. Para garantir mais a eficácia do uso do equipamento, a indicação do protocolo é para que o primeiro choque seja aplicado entre 3 e 5 minutos do início da parada cardiorrespiratória, porque o coração ainda tem estímulo elétrico, ainda tem condução elétrica, tá? Quando ele entra em assistolia, ou seja, ele não tem condução elétrica nenhuma, aí já não adianta mais a gente ofertar o desfibrilador. É só compressão torácica mesmo, ventilação e medicação. Além de se seguir corretamente as orientações do dispositivo, é fundamental atentar-se ao uso do desfibrilador em situações especiais, como em vítimas que estejam molhadas, ou pessoas que usem marca-passo, ou adesivos de medicamentos, né? A gente tem que ter esse olhar também, tem que saber fazer uma avaliação rápida nessa vítima. A desfibrilação precoce é o tratamento para vítimas em fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. O que significa isso, pessoal? Eles têm ritmo cardíaco, ó, tá vendo? Tem um traçado, só que não tem circulação. Esse traçado aqui, ó, tá uma bagunça, ou seja, tem estímulo elétrico aqui, tem impulso elétrico, mas não é um impulso elétrico que faz com que o coração contraia e bombeie o sangue para os tecidos. Então, nesse quadro de fibrilação ventricular e taquicardia ventricular, nesse quadro eu posso aplicar o DEA, porque eu consigo eu mando choque, dou um reset, esse coração, na tentativa do coração apagar e acender normalmente, tá? A desfibrilação, gente, ela pode ser realizada com um equipamento manual ou o DEA, e esse último pode ser utilizado por qualquer pessoa assim que possível. Os desfibriladores, eles são tão inteligentes que a gente liga ele e ele mesmo vai falando com a gente passo a passo o que você tem que fazer. Não precisa nem de muito treinamento para esses atuais, tá? Nos primeiros 3 a 5 minutos, ó, de uma PCR em fibrilação ventricular, o coração se encontra altamente propício ao choque, porque ele tem corrente elétrica, mas é uma corrente elétrica que não permite que o coração bombeie, né, o sangue. Então, consigo mandar o choque numa tentativa de reorganizar esse impulso elétrico. Após 5 minutos de PCR, a amplitude da fibrilação ventricular diminui devido à depressão do substrato energético miocárdico. Então, vai diminuindo, né, essa corrente elétrica. Assim, o tempo ideal para a aplicação do primeiro choque compreende entre 3 e 5 minutos do início da parada cardiorrespiratória. O DEA, olha aqui, o DEA, né? Ele é um equipamento portátil, capaz de interpretar o ritmo cardíaco. Então, a gente coloca os eletrodos, ele vai fazer a leitura do ritmo cardíaco, certo? Selecionar o nível de energia e carregar automaticamente, cabendo ao operador apenas pressionar o botão de choque quando indicado pelo DEA. Somente isso, tá? Então, a gente posiciona os eletrodos no paciente, liga, o DEA faz todo o trabalho de leitura e ele mesmo dá o momento do choque, a gente só aperta lá para mandar o choque. O DEA, pessoal, ele deve ser utilizado assim que disponível e recomenda-se que a reanimação cardiopulmonar seja fornecida enquanto as pás do DEA são aplicadas e até que o DEA esteja pronto para analisar o ritmo.
Assim que o DEA estiver disponível, o socorrista, se estiver sozinho, deve parar a reanimação cardiopulmonar para conectar o aparelho à vítima. Porém, se houver mais de um socorrista, o segundo socorrista que vai manusear todo esse DEA. E aí, nesse caso, a RCP só é interrompida quando o DEA emitir o alerta que pode mandar o choque. Então, ele vai analisar, ele vai detectar o ritmo cardíaco propício para o choque, e aí, então, ele manda o sinal para a gente liberar essa descarga elétrica no paciente, tá, pessoal? Aqui vem os passos para a utilização do DEA. Então, ligue o DEA apertando o botão on-off, né? Isso vai ativar os alertas verbais que orientam todas as etapas subsequentes. Então, o DEA vai conversar com a gente, ele que vai falando passo a passo. A gente vai conectar as pás, os eletrodos ao tórax, desnudo, então eu tenho que tirar toda a roupa da pessoa, observando o desenho contido nas próprias pás do posicionamento correto, tá? Ou a orientação para a colocação dos eletrodos. A gente vai encaixar o conector das pás aos eletrodos do aparelho. Quando der a indicar, analisando o ritmo cardíaco, a gente não toca no paciente, solicitar para que todos se afastem e se o choque for indicado, o DEA emitirá a frase choque recomendado, afaste-se do paciente. O socorrista, então, ele vai manusear, ele vai solicitar e vai pedir para que todos se afastem e ele vai mandar o choque. Pressionar o botão indicado pelo aparelho para aplicar o choque. Tá? A RCP deve ser iniciada pelas compressões torácicas imediatamente após o choque. A cada 2 minutos, o DEA vai analisar esse ritmo cardíaco. E aí ele então vai falando para a gente se há necessidade ou não e se há indicação ou não do choque. Certo? Mesmo se a vítima retomar a consciência, o aparelho não deve ser desligado e as pás não devem ser removidas, porque ele continua fazendo a leitura do ritmo. Se esse paciente entrar de novo numa PCR, ele vai mostrar esse ritmo pra gente, tá? Se não houver suspeita de trauma, a vítima já apresentar respiração normal e pulso, o socorrista pode então lateralizar a vítima. Porém, deve permanecer no local até que o serviço médico de emergência chegue. Então, olha lá, depois que ele tiver reanimado, a gente pode lateralizar para evitar, por exemplo, uma broncoaspiração, tá?